bom dia, gente. Pessoal que vai chegando aí. Vou colocar mais uma luz aqui para dar uma melhoradinha aqui. Isso. Bom dia, Tia Dé. Bom dia, o pessoal que está chegando aqui no Facebook também. Já já vamos começar. Só dar uns minutinhos aí pro pessoal chegando. Hoje a gente vai tratar de duas perguntas no livro que nós estamos estudando todos os domingos. Catecismo Nova Cidade, né? Temos trabalhado nesse livro desde o começo do ano. Hoje a gente está na pergunta 33, a gente vai tratar a 33 e a 34. Né? A proposta é uma por semana, mas como a gente começou em fevereiro, eu já até comentei em outros momentos aqui, em alguns finais de semana, em alguns domingos, a gente vai acabar tratando de duas perguntas ao mesmo tempo, sempre quando elas tiverem assim, um relacionamento, uma relação mais próxima, né, que a gente consiga falar das duas sem deixar de forma muito superficial, né, não conseguir explicar direito qual que é o objetivo da pergunta e das respostas. As duas que nós vamos trabalhar hoje são, de certa forma, uma sequência, né? Como tem sido tudo aqui no que a gente tem trabalhado, do que a gente vem estudando durante os domingos. E hoje vamos dar sequência a esse estudo que tem nos ajudado a compreender um pouco mais as doutrinas da igreja, conhecer um pouco mais a respeito das doutrinas bíblicas, principalmente, né, dizendo, e um pouco mais da palavra, um pouco mais de Deus. Amém? Vamos lá, vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem tido conosco, Pai.
Nós te adoramos e te exaltamos, declaramos que não há outro além de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, Pai. Nós te louvamos e reconhecemos a tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, todas as nossas falhas, erros que temos cometido diante de ti, Senhor. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, ó Pai. Limpa as nossas vestes, como a tua palavra bem descreve, em relação quando nós nos arrependemos diante de ti das nossas transgressões, Senhor Jesus. Sabemos que somos falhos, cometemos os erros, mas também entendemos, Pai, que fomos justificados no Senhor e o Senhor tem nos guardado dia após dia, Pai. Nós te pedimos que nessa manhã teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra, por meio daquilo que vamos estudar, que o Senhor possa esclarecer ainda mais a tua palavra aos nossos corações, que ela possa ficar escrita, Senhor, nos nossos corações, que possa gerar boas práticas como verdadeiros cristãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Vamos lá? Então hoje a gente vai tratar a pergunta 33 e a pergunta 34. Então eu vou começar pela 33, depois a gente lê a 34 na hora que a gente fizer a transição para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então o que a pergunta 33 está falando? Os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras ou em outro lugar? Essa pergunta que ele está falando, que ele está fazendo, pelas próprias obras ou em outro lugar, não é que uma ou outra dessas situações estão corretas, ou outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades. Então, os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas próprias obras, pelo seu esforço próprio, pela sua capacidade própria, ou em outro lugar que não seja Jesus Cristo. É isso. E a resposta que o autor traz é não devem, pois tudo que é necessário à salvação se encontra em Cristo. Buscar a salvação pelas obras é negar que Cristo seja o único Redentor e Salvador. Como vocês se lembram, né, quem nos acompanhou domingo passado, a gente falou sobre o que significa justificação e santificação. Foi um dia bem legal, inclusive a gente falou coisas bem bacanas sobre a respeito disso. E a gente estava falando o quê? Que a justificação é algo que Cristo conquistou por nós. Nós somos justos em Cristo Jesus. É imputada a justiça de Cristo em nós. E a nossa transgressão foi imputada em Cristo. Por isso que ele morreu crucificado na cruz e pagou pelos nossos pecados. E assim nós somos feitos justos diante de Deus. E que a santificação é um processo. Que isso vai acontecendo durante a nossa caminhada cristã e de acordo com o que nós vamos conhecendo e somos trabalhados, né, pela palavra de Deus e por meio do Espírito Santo, que age no nosso meio, depois de nascermos, tudo isso depois de nascermos de novo, obviamente, sermos regenerados pelo Espírito Santo, vivificados por Cristo, salvos, né, vamos dizer assim. E esse processo se segue. Então, a sequência da pergunta de hoje é basicamente em cima disso, né? Então, os que têm fé em Cristo, que creem, que foram justificados, que creem, que foram santificados, que nasceram de novo, devem buscar a sua salvação pelas próprias obras. Qual que é o papel, né, destas obras agora que nós somos salvos, que nós somos, vamos dizer assim, regenerados, nascemos de novo? Essas obras nos garantem a salvação? Essas obras nos garantem um lugar ao lado de Cristo? São por essas obras que nós alcançaremos essa salvação? Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé
em Cristo e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei ninguém será justificado. A gente podia até terminar por aqui já. Está mais do que respondido. Mas vamos tentar nos aprofundar um pouco mais a respeito desse entendimento para tentar dar uma embasada maior em relação a essa verdade. Então está claro, aqui já no texto, que ninguém é salvo pelas obras. Que não é para isso que essas obras, boas obras, obras que podemos realizar, servem. Não é isto. Ela não tem esse efeito de salvação. Ela é mais uma consequência da salvação. Ela é mais um fruto da salvação. Olha o que João Calvino vai dizer. Afirmamos que, independente do tipo de obra que uma pessoa faça, é considerada justa diante de Deus, simplesmente com base na misericórdia gratuita. Porque Deus, sem nenhum respeito às obras, adota a pessoa gratuitamente em Cristo, imputando a ela a justiça de Cristo como se fosse sua. O que Calvino está explicando? Cristo, ou melhor, Deus, nos adota e nos chama, e nos resgata, e nos regenera, e nos salva, e nos chama de filhos, nos enxerta na sua família, sem olhar para uma obra sequer que nós fazemos. Ou temos feito, até o momento em que ele nos adota. Porque se ele olhasse para as nossas obras, para nos adotar, se ele olhasse para as obras que nós fazemos, ou fazíamos antes de sermos salvos, para nos resgatar, ou para assim entender que éramos dignos de sermos salvos, dignos de sermos adotados, ele jamais o faria. Tamanha transgressão e as obras malignas que nós praticávamos, ainda que entendêssemos como boas. Então, quando Deus nos adota, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nos chama, nos convoca, nos atrai até Ele, Ele não o faz pelas nossas obras. Isso precisa ficar muito claro. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não por obras, não por nenhum ato de justiça que venhamos a praticar. Olha o que aí Calvino vai dizer. Isso chamamos justiça da fé. Ou seja, quando uma pessoa, pensa essa pessoa, imagine essa pessoa, você, eu vou me imaginar aqui. Se imagine como sendo esta pessoa, vazia e exaurida de toda confiança nas obras, é convencida de que a única base de sua aceitação por Deus é uma justiça que falta nela mesma e é emprestada de Cristo. Nós precisamos entender isso, que Deus nos chama, nos adota, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos. Pelo contrário, nós precisamos aceitar que esse chamado de Deus, que acontece nas nossas vidas, ocorre pela graça de Deus, e a justiça que nos justifica diante dele é emprestada de Cristo e não das minhas obras. Não são as minhas obras que me justificam diante de Deus. Não são as minhas obras que me dão acesso ao Pai. Porque acesso ao Pai tem aqueles que são salvos. Não são as minhas obras que me capacitam à salvação, que me garantem a salvação. Não são as minhas obras que me dão um ingresso VIP ao acesso de Deus. É a graça
de Deus. É a misericórdia dele pelas nossas vidas. Eu vou adiantar um pouco aqui, porque a gente tem que trabalhar a outra pergunta ainda. Mas veja o que Calvino vai, como ele vai finalizando aqui. Se Deus olhasse para nossas obras, não encontraria razão para nos amar. Portanto, é necessário que ele enterre nossos pecados. Olha essa expressão que ele usa. É necessário que ele enterre os nossos pecados, imputando a nós, ou seja, colocando em nós, tirando de alguém e colocando em nós, em você, em mim, a obediência de Cristo. A obediência que eu e você não podemos alcançar. A obediência que nós não somos capazes de encontrar ou de realizar 100%. Por mais que você ame a Deus, por mais que você deseje a Deus, por mais que você o adore, por mais que você o reconheça como seu Senhor e Salvador, por mais que você Deus, você ser um filho e uma filha de Deus, entenda, Cristo foi o único a obedecer completamente a Deus, imputando a nós a obediência de Cristo. Em Cristo nós somos feitos obedientes. E em Cristo, porque Cristo fez e nos justificou e tem nos santificado e temos sido capacitados, nós buscamos a obediência. Olha o que ele vai dizer, a qual suporta somente seu escrutínio e nos adote como justos pelos merecimentos dele. Essa é a doutrina clara e uniforme das Escrituras, ou da Escritura testemunhada, conforme Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 21, pela lei e pelos profetas. De que nós, em Cristo Jesus, somos feitos obedientes. O Timothy Keller também vai tratar desse assunto e ele fala o seguinte: se misturarmos fé e obras, se você disser assim, olha que interessante o que ele vai dizer, porque eu venho até falando a respeito disso também bastante. Ele diz o seguinte: se misturarmos fé e obras, se você disser, abre aspas, se eu estiver dizendo isso pela rua aí, sim, preciso ter fé no que Jesus fez por mim, mas, preciso também acrescentar isto ou aquilo, ou não estarei salvo. Fecha aspas. Então estará dizendo que o que salva não é o que Jesus fez, mas o que você acrescentou. Olha a gravidade disso. Porque às vezes a gente lê isso e não entende a gravidade desse tipo de pensamento, desse tipo de expressão que sai muitas vezes do nosso coração e flui pelos nossos lábios. Você foi salvo, você foi regenerado, mas tem algo que você ainda precisa fazer. Se existe algo que eu ainda preciso fazer, então o que salva é isso que eu preciso fazer, e não o que Cristo fez. E se isto é verdade, quem me justifica, quem me salva, quem me redime, quem me regenera, quem me resgata, sou eu mesmo, e não Cristo. E se isso é verdade, então eu tomo o lugar de Cristo e transformo a cruz de Cristo em algo superficial e vazio. Eu esvazio a cruz de Cristo. Por isso que isso aqui é abominável.
esse tipo de expressão. Por isso que esse tipo de ideia, de modo de vida de cristianismo, é abominável aos olhos de Deus. Porque diminui, inclusive, a obra de amor dele de entregar o seu próprio filho para morrer por mim e por você. É como se Deus fosse incapaz de realizar a sua e a minha salvação. Eu sei que isso, quando a gente lê, agrada o coração. Sabe por que isso agrada o coração? Quando você diz, mas eu preciso ainda fazer isso ou aquilo outro para garantir, porque isso mexe com o meu ego. Porque isso dá importância a mim nesse processo. Porque isso infla a minha carne. Porque isso alimenta aquilo que é mal dentro de mim. O egocentrismo, o humanismo que está dentro de mim. O ser humano como centro do universo. Como fim em si próprio. Esvazia a cruz de Cristo. Se eu não consigo entender que todo esse processo passa pela vontade e ação de Deus, algo está errado na minha doutrina. Por isso que eu falei que essa era uma sequência da aula anterior e que vem de sequência das aulas anteriores também, quando a gente veio falando sobre salvação e graça. Aí nós entramos em justificação. A justiça de Cristo é imputada, é algo de fora que é imputado em mim. Aí nós falamos sobre santificação, que é o Espírito Santo dentro de mim, agora não é de fora, mas de dentro, trabalhando para que eu possa mudar as minhas ações, as minhas atitudes e me transformar num verdadeiro cristão. Processo de santificação que ocorre dia após dia dentro da minha vida. Em tudo isso, é Deus agindo. É o Deus Pai me resgatando por meio do seu Filho. É o Deus Filho me justificando. É o Deus Espírito Santo agindo na minha santificação. É Deus agindo dentro de mim. Não há nada nas Escrituras que diz a respeito da minha forcinha nesse processo. Não há nada dentro das Escrituras nesse sentido. Olha o que o Keller vai continuar dizendo. A expressão que ele vai dizer: isso faria com que você fosse seu próprio salvador. Ele diz ainda: não há como acrescentar nada sem extrair. Essa frase do Keller é extremamente importante. Porque ela é o resumo daquilo que eu acabei de dizer. Não há como você acrescentar algo na salvação, da sua parte. Imaginar que eu, Neto, acrescento algo no processo da minha salvação, sem extrair de Cristo. Aqui que está a gravidade. Se eu elevo, se eu acrescento, imagine você fazendo um bolo. Tá fazendo um bolo, você tem toda a receita perfeita que as Escrituras te deu. O bolo da salvação, chamou esse bolo. O bolo da salvação. E as Escrituras, você pegou lá o seu livro de receita e ele tem todos os ingredientes que você precisa colocar. Só que na hora que você está seguindo a receita perfeitamente, você tem uma ideia brilhante. Mas e se eu colocar mais uma pitadinha disso aqui que não tá, mas não tá na receita, mas acho que vai dar um sabor. Vai dar um gosto próprio. Vai trazer algo diferente. Eu vou inovar aqui nessa doutrina, nesse bolo da salvação maravilhoso. E você vai lá e acrescenta algo de fora, que não é algo divino daquilo que foi colocado. E você coloca aquilo. Saiba que a partir do momento que, ainda que seja 1 grama, que você tenha acrescentado, você extraiu da receita original o sabor dela. E a grande
o grande, talvez, problema que as pessoas não enxerguem aqui é que Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Isto inclui eu e você. Por isso que é grave essa doutrina. Porque ao acrescentar algo humano, eu vou querer dividir a glória de Deus na redenção e salvação do homem. Comigo, com você, com cada indivíduo que é salvo e resgatado. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Inclusive esta da salvação. Olha que o Keller vai continuar dizendo aqui. Presta atenção. O mesmo ocorre com a obra de Jesus Cristo. Obra da morte de Cristo. Porque quando Jesus morreu, ele disse, está consumado. Nós inclusive falamos sobre isso na aula passada. Isso quer dizer o quê? Não há nada mais a acrescentar. É perfeito! É por isso que quando você inclui algo, você extrai. Quando você adiciona, você extrai. Se você adiciona a sua obra para a salvação, você extrai a perfeição de Cristo. Você diminui a Cristo. Se você tenta acrescentar alguma coisa, só vai diminuir. Se disser, abre aspas, ele fez isso, mas eu preciso acrescentar isso aqui, fecha aspas. Qualquer coisa que tente acrescentar se tornará a base de sua salvação e fará com que você seja seu próprio salvador. Nessa primeira meia hora que a gente está respondendo essa pergunta, nós já vamos passar para a segunda. Talvez essa seja a frase mais importante que a gente vai pegar nessa primeira hora. Qualquer coisa que você tentar acrescentar no processo da tua salvação, que não seja bíblico escriturístico, aquilo que Deus faz, como Deus age, como a Bíblia diz que Deus age. E se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso entender que ela é verdade. Qualquer coisa que você acrescente, que inclua, inclusive, adicionar as suas boas obras, ou as minhas boas obras, como ato de salvação. Como ato, e olha, eu não vou nem dizer de ato de salvação no sentido de que salvou, no momento de salvar, mas inclusive daquilo que te mantém salvo. Vou mais profundo aqui. Daquilo que te garante a salvação, não que você recebeu hoje, mas aquilo que você vai conseguir quando Cristo voltar, que vai acontecer quando Cristo voltar. Fará com que você próprio seja o seu salvador. Imagine você carregando isso. No dia do juízo final, quando Jesus e Deus e todo mundo estiver lá, aí vai da tua linha de Apocalipse que você imagine, mas imagine lá o julgamento final, de escatologia no caso. Imagine o julgamento final, vai todo mundo ser reunido, vai todo mundo lá ser julgado, e aí ele te chama e você diz, mas Senhor, mas eu não vou entrar. Ele diz, não, você não vai, mas eu, vai ser como Jesus, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E talvez Cristo ou Deus diga assim, é verdade, você fez tudo isso em meu nome, mas lembra que você sempre colocava vírgula, mas eu vou acrescentar isso da minha parte. E talvez o que você e eu possamos escutar, ou quem vive isso possa escutar, é aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque durante a tua vida, você se fez salvador de si próprio. É por isso que essa doutrina ela é perigosa.
parece correto. Brilha como ouro, é luz como ouro, tem cor de ouro, tem peso de ouro, mas é ouro de tolo. Para a gente finalizar essa pergunta e já entrar na segunda, o Tim Keller vai falar o seguinte: os reformadores protestantes oferecem fortes argumentos bíblicos de que não é possível misturar fé e obras, de que justificação, justiça e salvação têm de ser somente pela fé. E ele diz o seguinte: não vou articular mais nenhum desses argumentos, digo apenas isso. Pessoalmente, eu não conseguiria viver se não fosse esse o caso. Não tenho nenhuma esperança a não ser que eu possa me levantar a cada dia e me firmar no fundamento de que somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício de remissão, no sangue do bom Redentor. É essa minha única esperança. Que ele está dizendo: deposite a tua fé e a tua esperança em Cristo Jesus. Ele é o único capaz de salvar, de nos salvar. Assim a gente fecha a pergunta 33. E eu já emendei a 34 pelo seguinte. Acho que voltou aí, Júlio. Deu uma travadinha mesmo, mas acho que já voltou aí. Vê se tá ok aí, cara. O Júlio tá avisando, ele deu uma travadinha, apareceu mesmo aqui pra mim no Instagram, principalmente. No Face aqui tá melhor até. Olha a pergunta 34. Vamos só lembrar a 33 que a gente respondeu, que nós falamos meia hora aqui já, né? Os que têm fé em Cristo devem buscar a salvação pelas obras ou em outro lugar? A gente já respondeu que não, que a gente deve buscar a salvação somente em Cristo. E nós somos justificados e santificados por meio dele. Aí vem a pergunta 34. Beleza, entendi. Então, são pelas obras. Não são pelas obras. É pela graça. Ok, filé, perfeito, tá claro pra mim, entendi. Vivia isso, não vou viver mais. Ok. Aí a segunda pergunta. Extremamente uma pergunta justa. Já que somos justificados somente pela graça, essa pergunta é justa e capciosa até. Já que somos justificados somente pela graça, por intermédio de Cristo, como você explicou aí, né? Temos ainda de fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? Olha que pergunta ótima. Beleza, fui justificado pela graça, misericórdia de Deus, tudo é obra de Deus, ok. Isso quer dizer que então eu não preciso fazer mais nada. Boas obras, já que eu não sou salvo por isso, joga no lixo, vou viver minha vida igual um louco. Gerando prejuízo para os outros, machucando os outros. E eu também não tenho que obedecer a palavra de Deus mais, porque eu já fui justificado, já fui salvo, tá tudo certo, é obra de Deus. Já que somos justificados somente pela graça, por intermédio de Cristo, temos ainda de fazer boas obras e obedecer a palavra de Deus? A resposta é sim. Sim. Porque Cristo, ao nos justificar pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito. É a ação santificadora do Espírito Santo na nossa vida. De modo que nossa vida mostre amor e gratidão a Deus. O que ele está querendo dizer aqui, tem mais a resposta, mas vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui nessa primeira parte da resposta é o seguinte: se você foi salvo por Deus, se você foi justificado, está sendo santificado, tem buscado, né, por meio desse desejo que é gerado por Deus no teu coração, de buscar a Deus, de entender a palavra, de entrar nesse processo de santificação do Espírito Santo, é óbvio que a sua vida precisa mudar e o modo que você vai viver tem que, de alguma forma, mostrar que você realmente foi salvo. Não é que ele vai garantir a sua salvação. É que é consequência de quem foi salvo.
Uma pessoa verdadeiramente salva demonstra por meio do amor e gratidão a Deus. E tem uma transformação de vida. Olha aqui vai a sequência da resposta. Para que sejamos assegurados de nossa fé pelos frutos. E assim, pelo nosso comportamento piedoso, outros sejam ganhos para Cristo. As pessoas vão olhar para você e elas precisam enxergar em você os frutos da sua salvação. Não são essas boas obras, esses frutos, vamos dizer assim, que lhe garantem a salvação. Não, esses frutos são o que a palavra diz. Frutos foram gerados porque de alguma forma a árvore agora é boa. Porque a árvore agora é frutífera. Porque a raiz agora está abastecida, vamos dizer assim, alimentada pelo manancial do rio da vida, que é Cristo Jesus, que gera o fruto do Espírito. E é interessante quando você vai estudar o fruto do Espírito. Depois você vai lá, o apóstolo Paulo fala sobre isso lá no Novo Testamento, frutos do Espírito. Veja que interessante que cada gominho desse fruto do Espírito fala, sabe do quê? De comportamento. Não fala de espiritualidade. Não fala de aleluia ou coisa do tipo, como o pessoal gosta de às vezes falar, né? Fruto do Espírito, ele fala sobre mudança comportamental. Gálatas 5. Deixa eu pegar nessa minha Bíblia aqui que é melhor. Gálatas 5. Gálatas 5, capítulo 5. Versículo 22. Depois do 20 ali. Beleza? Gente, das obras da carne, olha lá. Vamos lá. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que são salvos demonstram esse fruto do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 9, do versículo capítulo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 12, ao 12 diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a responsabilidade. Tem gente que adora pegar esse texto para ficar se exaltando. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quem você pensa que você está falando? Da carteirada. Mas olha o que ele está dizendo. Para que vocês são isso tudo? Para ficar dando carteirada? No mundo espiritual ainda? Né? Às vezes. Porque no mundo real isso aqui não... Você falar qualquer coisa, isso aqui, falar, bom, o policial te parar, você falar, eu sou isso, você quer falar, e daí, cara? Cadê seu documento? Não muda nada no mundo real aqui nesse sentido, né? Você não vai dar uma carteirada nesse sentido. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que vocês são tudo isso? Para que vocês foram chamados por isso? Para que vocês têm sido capacitados nisso? Para que o Espírito Santo tem agido na vida de vocês nesse sentido? A fim de proclamardes as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que as pessoas
que estão em trevas, porque aí sim isso é real, e espiritualmente falando, correto, possam enxergar luz em você, possam enxergar no fruto que há, que flui da sua vida, algo que possa ser como um farol. Por isso que Jesus vai contar aquela, o que você faz com a lamparina no escuro? Você esconde ela debaixo da cama ou você coloca num lugar mais alto para que as pessoas possam enxergar? O que você faz com o sal? Se não for para salgar, ele não serve para mais nada. De que adianta ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, se não há fruto, se não há vida de santidade? Não para salvação tua própria, mas porque você já foi salvo. Isso é consequência da tua salvação. É o fruto, é aquilo que revela que a árvore é boa, que o plantio está correto, que corre água debaixo dessa terra. E ele vai dizendo, vós, sim, que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês eram qualquer povo, brasileiro, judeu, qualquer povo, mas agora vocês são povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia. Nós éramos como qualquer outra pessoa pecadora. Mas agora alcançares misericórdia. Veja, vocês foram salvos. Vocês eram como qualquer outra pessoa, foram salvos pela graça. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ele está falando, vocês que foram espalhados pelo mundo, cristãos que estavam em Jerusalém e por conta da perseguição se espalharam pelo mundo. E agora vivem no meio dos gentios. Preste atenção ao vosso procedimento, que ele seja exemplar, que ele seja de acordo com o que vocês dizem ser, homens e mulheres salvos, porque ser salvo não é proclamar Senhor, Senhor. Isso não lhes garante o céu. Lembra que eu já disse isso quando Jesus falou, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O vosso procedimento exemplar, que revela o fruto do Espírito, a ação do Espírito na tua vida, precisa ser como um farol neste mundo. Aí sim faz sentido você se autoproclamar, ou melhor, você dizer, porque a Bíblia diz isso a respeito, que eu sou nação santa, que eu sou, o que ele diz aqui, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de propriedade exclusiva de Deus tem em sua marca o Espírito Santo. Esta é a marca, não é a carteirinha da igreja, não é a postagem no culto à noite, ou de manhã, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas é o fruto do Espírito, que nós vemos aqui em Gálatas. No capítulo 5, 22 a 23, que fala de comportamento. E ele vai dizendo, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras. Olha isso, gente. Meu Deus. Pedro estava escreveu isso aqui para aquele povo que tinha ido, saído de Jerusalém, mas parece que ele está falando para nós agora, vocês que estão espalhados no mundo inteiro. É óbvio que ele está falando para nós agora, mas parece que foi escrito exatamente para esse momento. Mas olha, ele está dizendo assim, vocês estão espalhados no mundo inteiro. Vocês estão em Londrina, em Ponta Grossa, em Maringá, em Sorocaba, em qualquer parte do Brasil. Vocês estão em partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Rússia, até na China escondidos e na Coreia do Norte mais escondidos ainda. Mas observem algo. As pessoas que os cercam, gentios que ainda não aceitaram a Jesus, que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que não encontraram salvação ainda. E às vezes falam mal de vocês. Às vezes falam mal de vocês. Mas que eles possam, observando-vos,
olhando atentamente para cada um de vocês, para o comportamento de vocês, eles possam ver em vocês vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se nós estávamos falando antes que boas obras não salvam ninguém, nós estamos dizendo agora que boas obras precisam ser presentes na vida de quem foi salvo. É fruto. O Charles Spurgeon vai dizer: assim, caros amigos, essas boas obras têm de estar no cristão. Não é que pode ser que em uns cristãos apareçam, né, só as boas obras. Em outros não. Não é que depende da denominação que a pessoa vai. Não, meu irmão. Independente de denominação, porque no céu não tem denominação, na família de Deus não existe denominação, não existe Batista Redenção, como não existe qualquer outro tipo de igreja. No corpo de Cristo, todos precisam apresentar essas obras. Olha o que ele vai dizer. Não, o Charles Spurgeon, não são a raiz, mas o fruto de sua salvação. A raiz da sua salvação, vou usar aqui a analogia, o próprio exemplo de Spurgeon, a raiz é Cristo, por isso que nós somos enxertados, né? Ele é a raiz da nossa salvação. E por nós estarmos enxertados nessa raiz, nós geramos fruto. E fruto, bons frutos, ou bom fruto, não fala de quantidade. A palavra bom não está falando de quantidade. Porque tem gente que até nisso se confunde. Quando você vai exortar ou falar algo, a pessoa fala: olha para os meus frutos, olha quantas pessoas tem aqui, olha quantas pessoas me seguem, olha quantas pessoas isso, olha quantos seguidores que eu tenho no Instagram. Você acha que se eu não estivesse dando bons frutos, eu teria esse tanto? Infelizmente, meu irmão, se você aplicar muito agrotóxico, você às vezes pode conseguir uma produtividade extremamente alta. Isso não quer dizer que aquilo que você produziu é apto para se comer. Tamanha quantidade de agrotóxico que você colocou. Porque a palavra bom fruto ou bons frutos, ela está falando de qualidade e não de quantidade. Um fruto bom de se ver e de se comer. Onde a pessoa pode comer e se alimentar e ficar saudável, espiritualmente falando. Vamos abrir mais um texto aqui. Eu sei que eu estou um pouco corrido aqui, mas vamos abrir mais um texto. Mateus capítulo 7, versículo 15. Para me explicar um pouco melhor. Isso aqui eu acho que isso é importante. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelo que... melhor aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha como que ele vai... beleza, pelos seus frutos conhecereis. Olha como ele vai trabalhar isso. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Ele não está falando de quantidade, ele está falando da qualidade do fruto, do tipo de fruto que se colhe. Quais são qual é o fruto do Espírito Santo? Nós vemos aqui em Gálatas: fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Da árvore ou da raiz de Cristo, daqueles que estão enxertados em Cristo, esse é o tipo de fruto. Esse é o tipo de fruto que se espera. Se outro tipo de fruto tem sido colhido aqui, talvez se você voltar uns versículos aqui de Gálatas 5, talvez você identifique.
E os identifique não como fruto do Espírito, mas como obras da carne. E olha o que ele vai dizendo. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Mais uma vez, ele não está falando de quantidade, mas de qualidade. A qualidade do fruto, se ele é bom ou se ele é mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. E aqui é o que a gente está falando sobre a vida do cristão, aquele que foi salvo. Se eu sou salvo, e eu digo que eu sou salvo, eu não posso produzir mau fruto. Toda árvore, nem a árvore má produzir frutos bons. E também não dá para quem não foi salvo achar que vai produzir. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai e que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Porventura não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios. Olha só a qualidade agora. O que a pessoa está trazendo, como assim, apresentando os frutos. Imagina a cena, ela está apresentando os frutos diante do Senhor. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha o meu fruto, profetizei em teu nome. Em teu nome não expeli demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Não é que em algum momento você foi salvo e se perdeu. Não é que em algum momento você caminhou comigo e se perdeu no caminho. Não é que em algum momento você me confessou como seu Senhor e Salvador e em algum momento você se desviou. Não, Jesus está dizendo: eu nunca estive contigo. E não é que eu não estive contigo. Eu nunca nem ouvi falar de você, eu não te conheço, meu irmão. Eu não sei quem você é. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha como que agora iniquidade é uma palavra que está aqui qualificando as obras. Ele está dizendo assim: tudo isso que você falou aí, meu irmão, iniquidade. Meteu agrotóxico nesse fruto aí, deu fruto bom. Fruto bom no sentido assim, produtividade boa. Mas está tudo contaminado por iniquidade. Meu Deus do céu. Lucas, mais um texto só para a gente voltar aqui para o livro e encerrar. Lucas 6, versículo 43 e 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros. Um espinheiro não vai produzir figo. O que ele está dizendo aqui? Uma pessoa que não é salva, não vai produzir esse fruto do Espírito. E da mesma forma, uma pessoa salva não deve produzir obras da carne. Nem dos abrolhos se vindimam uva. O homem bom, olha agora, olha onde que está essa árvore que produz, né? Onde que está a essência disso aí? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E lembra que nós estávamos falando sobre o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo. Questões de comportamento. Vamos voltar aqui rapidinho. Já estou encerrando, tá? Vou passar o Spurgeon aqui um pouquinho. Vou pegar o Lincoln Duncan,
ele vai falar só aqui rapidamente. Qual o papel da obediência à palavra de Deus, à lei de Deus na vida cristã? É uma pergunta. Lembra que eu estava só falando assim, então, nós já falamos sobre boas obras, que era uma parte da resposta. Ele falando, então eu não preciso praticar boas obras. Já te explicamos que sim, que é fruto. Agora, e a respeito à obediência à palavra? Olha o que ele diz. Qual o papel da obediência à palavra de Deus, à lei de Deus na vida cristã? Primeiro, gratidão, segurança e testemunho. Gratidão, segurança e testemunho. Na vida cristã, toda a nossa obediência é um ato de gratidão a Deus pela graça que Ele nos demonstrou em Jesus Cristo. Quando eu obedeço a palavra de Deus, ou eu busco obedecer a palavra de Deus, o meu objetivo é demonstrar gratidão por aquilo que Cristo fez. O papel das obras na vida cristã não é de nos salvar, não é de conseguir que Deus nos ame. Deus nos ame. Tem o fim de expressar a nossa gratidão a Deus pelo amor que Ele já nos mostrou anteriormente em Jesus Cristo. Assim, todas as nossas obras e a nossa obediência à palavra de Deus na vida cristã representam um ato de gratidão. Nós somos tão gratos por que Cristo fez por nós, que nós buscamos essas obras por meio do Espírito Santo realizar. E buscamos obediência à palavra de Deus por tudo aquilo que Ele fez em nós. E o Duncan vai terminar aqui. Embora tenhamos sido salvos pela graça, somos salvos para uma vida de obras, de boas obras, ou de obras boas, e felizes, e obediência. Não para conseguirmos que Deus nos ame. Presta atenção nisso. Não para conseguirmos que Deus nos ame. Pois Deus realmente nos ama. Ele já nos ama. Você não precisa buscar a atenção dele. Você já teve. Teve tanta atenção dele que ele entregou o filho para morrer por você. Eu acho que já chamou bem a atenção de Deus. Mas porque desejamos ser como seu filho. É aí que está a chave virada. Que disse, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E essa deve ser a nossa comida, enquanto peregrinamos por essa terra. Vamos orar para a gente encerrar? Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor possa falar o teu coração nesse sentido. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudarmos a tua palavra em profundidade, de conhecermos o Senhor. E quanto mais nós conhecemos, mais nós desejamos. Quanto mais nós buscamos, mais temos encontrado. É por isso que a tua palavra diz que aquele que bate a porta, o Senhor abre. Os caminhos realmente vão se abrindo e o Senhor vai trazendo conhecimento e discernimento, ó Deus. Nós te louvamos por isso, porque isso nos gera cada vez mais paixão e amor por Ti. Mais devoção, uma vida de piedade, de busca por isso, de experiência e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos capacitado nesse sentido. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham nessa manhã. Que a sua graça os acompanhe. Que eles possam ter um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Valeu, gente. Obrigado. Ainda é quem entrou agora.